na faculdade, em 2012, maio de 2012, eu passando em frente a uma banca de jornal, eu vi lá meu pai na capa de uma revista, com a capa, assim, As Maiores Fortunas da Bolsa. E aí foi aquele choque, né? Óbvio, comprei a revista, levei pra casa e falei, Isso era em que ano? que é isso aqui? Foi em maio de 2012 isso. Aham. Maio de 2012. Levei pra casa e eu falei, pai, como assim? Ele deu aquela risadinha, ele falou, mas o patrimônio não é importante. E isso é muito legal, porque não é que não seja importante, mas quem tem boa parte do seu patrimônio em renda variável, em empresas, empresários como um todo, não devem considerar o seu patrimônio como métrica de riqueza, porque esse patrimônio pode e vai variar conforme o tempo, como, por exemplo, aconteceu na pandemia. Uhum. Na pandemia, o Barsi saiu da lista da Forbes dos bilionários, ele não era mais um bilionário. E no ano seguinte, tudo voltou ao normal, vamos dizer assim, né? Então, quando você tem essa consciência de que o patrimônio do empresário, o patrimônio do investidor de longo prazo, ele varia muito, você passa a valorizar muito mais os fluxos de dividendos, né, a renda que a sua carteira provém para você, porque é isso que vai pagar os seus boletos. Uhum. Se você tem que vender as suas ações para pagar as suas contas, você vai lentamente empobrecendo, né? Então, a minha infância, ela foi uma infância, assim, muito privilegiada. Sempre estudei em escolas particulares, mas a gente morava no interior de São Paulo. Numa época que bolsa não era um negócio popular. Consequentemente, meu pai era um cara muito low profile, né? Muito, assim, sempre foi um cara super simples. Ele é aquilo que vocês veem nos vídeos, assim, sabe? Nos podcasts, enfim. Ele é um cara super simples, autêntico, enfim. Então eu tive uma infância super simples também, assim, né? É de se imaginar que, porra, filha de um bilionário, numa família de um bilionário, more numa cobertura ou numa puta mansão, que tenha vários carros com motorista à disposição, cartão ilimitado, black. Não, eu não tive nada disso. Eu tive uma infância normal, vamos dizer assim. Então eu não tive nenhuma pista durante o meu crescimento, né? Que eu vinha de uma família muito, muito, muito rica. Isso é bom, né? Isso foi Aham. muito bom pra mim, assim, molda caráter, né? Porque imagina que difícil você. Meu pai veio super de baixo, né? Como que você passa esses valores pra um filho, né? Assim, sendo que boa parte dos desafios dele já nasceram superados, né? Ele não, ele teve que conquistar tudo zero. Então, como que ele passa esses valores de, olha, o dinheiro não nasce em árvore, você tem que buscar fazer o seu, você tem que estudar para ser alguém na vida, né? E claro que quando você já nasce numa situação de muito conforto, você não tem muitos incentivos para ir atrás do seu, né? Porque é só ficar esperar sentada lá que um dia vai vir. E nunca foi o que me motivou, assim. E eu Então acho que é foi um bom. ponto interessante esse que quando a pessoa já vem de uma condição melhor financeiramente, o incentivo que ela tem pra fazer alguma coisa é menor. Então, Exatamente. por exemplo, eu e o Renan a gente estudava em escola particular com bolsa. A gente tinha colegas que viajavam pra Disney sempre, tinham o tênis de marca, tinham o iPhone, e depois de terminar a escola e partir pra faculdade ou para o mercado de trabalho, eles pensavam, não, meu pai tem dinheiro aqui, nem é tanto dinheiro assim, e eu tô tranquilo. E eu e o Renan, a gente sabia que a nossa mãe não tinha tantas condições assim, então a gente sabia que a gente ia correr atrás do nosso, senão a gente não teria nada. Exato. E a gente acaba vendo que existem três grandes motivadores para alguém buscar mais e querer mais na vida, que ou é o medo do futuro, né, que acaba sendo um Sim. grande motivador de muitas pessoas, ou é a insatisfação com a situação atual, que junta um pouco com o medo, ou realmente a ambição. Então, muitas pessoas que nasceram numa família muito privilegiada e os pais não passaram esses valores, é somente a ambição mesmo que acaba fazendo com que ele queira mais. Só que, Muitos como não têm. muitos não têm, porque o pai e a mãe não passaram esses valores, né? Então, acho que isso é Exatamente. bastante interessante. E eu acho que no meu caso também, que é assim, um pouco particular, né? Não só de uma família muito rica, mas também um cara que é uma mega referência no mercado. Então, assim, eu sempre me cobrei muito. E por isso que, assim, hoje eu já superei completamente, assim. Ai, comentário, sabe, de hater. Tipo, ai, nossa, herdeira. Cara, sou herdeira mesmo. Sou com o maior orgulho, sabe? Porque eu sei de onde minha avó veio, da pobreza que o meu pai veio. Se eu tô aqui hoje é porque outras pessoas trabalharam, né, na minha família, antes de mim. Trabalharam muito para que eu tivesse essa condição que eu tenho hoje. Então, o mínimo que eu devo fazer é multiplicar isso daqui em diante, né? Como passar esse legado adiante para as outras gerações também, não só para pessoas da minha família, mas também eu acho que a gente tem uma grande missão no mercado, né? Pelo nome que meu pai representa. Então você falou uma coisa fundamental, Renan, que é de fato a ambição, uma coisa que meu pai sempre provocou em mim. Então, olha, se algum dia você falir na bolsa, se fizer alguma operação alavancado, eu não sou banco. Você vai cobrir e você se vira. Então, assim, não conta comigo para essas cagadas
sabe? Porque, assim, existe uma linha muito tênue entre você ser ganancioso e ambicioso, né? E segundo, também, essa missão de legado, cara. Eu tenho muito orgulho, né, do que meu pai construiu. Então, eu sempre pensei em formas, e claro, junto com os sócios lá do GF também, né, que sem eles não teria ido tão longe. Formas de como multiplicar isso, né? E a única forma de você multiplicar é dividindo com as pessoas, né? E a internet é um grande palco, né? É um palco que dá essa visibilidade para pessoas que antes talvez não teriam essa oportunidade, né? Então eu vi ali um espaço para, poxa, deixar a minha marca também, né? Daqui a algumas gerações, muito provavelmente, o pessoalzinho, né, das novas gerações vão me conhecer primeiro e depois vão ouvir falar do Barça. Então, assim, eu não tenho pressa de, porque você tem que ser melhor que ele, você tem que superá-lo. A gente nunca teve essa coisa de rivalidade, sabe? Do tipo, eu preciso ser melhor do que meu pai. É a minha obrigação ser melhor que ele, porque eu já nasci em condições muito melhores do que ele. Só que isso vem com o tempo. Meu pai demorou 50 anos, 45 anos para ficar bilionário. Por que eu vou querer ficar bilionário antes dos 30, sabe assim? Então é devagar e então de repente as coisas acontecem, né? Com certeza. E como que foi quando você era criança, adolescente, começar a entender o mercado e com o que o seu pai trabalhava? Era engraçado isso. Eu era uma criança, acho que diferenciada, porque a minha diversão era ir com meu pai nas reuniões, nas assembleias. Ele me levava em assembleia de acionista, assim, presencial, né? Como faziam os incas. E eu achava o máximo, porque, assim, meu pai levantava e falava as coisas, as pessoas prestavam atenção. Então, eu ficava, assim, juro, hipnotizada, né? Não entendia absolutamente nada do que estava acontecendo ali, mas eu ficava encantada de ver como as pessoas respeitavam meu pai, de ver o posicionamento dele firme. Às vezes, ele era um dos poucos que levantavam para fazer alguma pergunta. Então, eu sempre fui... meu pai sempre me levou nesses ambientes de negócio. Ele me levava em reunião de conselho de administração, gente. O pessoal ficava louco. Tipo, eu ficava lá brincando na Eternit. Eu fui uma ou duas vezes na reunião, por exemplo, de conselho da Eternit. Há muito tempo, eu devia ter uns 13, 12 anos. Eu ficava lá de boa, ouvindo, enfim, e ele lá, né? Fazendo a reunião. Fora as visitas em empresas, né? Porque final de semana, ele fingia que a gente ia viajar. Nossa, vamos pra Curitiba? Vamos. Aí pegava o carro e ia, olha, putz, no caminho eu vou conhecer uma empresa, tudo bem? Eu e minha mãe também entrávamos na empresa para conhecer. Então, eu acho que foi uma forma muito inteligente, assim, dele transformar meio que num hobby meu e dele, sabe? Uma coisa meio momento pai e filha. Então, eu fazia questão de ir nessas coisas, de visitar a empresa, porque era o meu momento ali com ele. Ele trabalhava, eu só ouvia à noite. Então, sempre que a gente tinha a oportunidade de sentar juntos, ele me explicar o que ele estava fazendo na minha carteira, que ele montou para mim. Olha, vamos reinvestir uns dividendos aqui por causa disso e disso. Sabe, não era uma coisa forçada. Se você Era puder uma compartilhar. coisa que nasceu naturalmente. Se você puder compartilhar também como que foi essa história da carteira que seu pai criou pra você sim. na infância, na adolescência. Eu tinha 14 anos. 14 anos, aquela fase, né? Que a gente já quer as coisas, quer o tênis legal, quer a camiseta, enfim, quer comprar. E aí meu pai virou pra mim e falou o seguinte: beleza, você quer uma mesada? Tá bom, mas quem vai pagar não sou eu, vai ser a Ultrapar. Esse vai ser o único investimento que eu vou fazer pra você. Daqui em diante eu vou te ajudar, mas você toca, tá bom? Tá bom. Então ele comprou pra mim, agora eu não vou lembrar a quantidade, mas X ações da Ultrapar. Provavelmente eu fiz umas contas pra me dar uns R$300 por mês. Na época, ele deve ter comprado uma carteira para mim de uns 69 mil. Que é abaixo do teto também do imposto de renda, né? De doação que você não paga o imposto. Então, ele comprou essas ações para mim e falou, bom, é isso aqui. Essa é a ajuda que eu vou te dar. Daqui em diante, se você quiser reinvestir ou gastar esse dinheiro, ou quando você fizer 18 anos, vender esses papéis, aí o problema já é seu, né? E cara, esses R$300 que a ação distribuía trimestral, ele dividia isso por meses, né? E me entregava os R$300 todo mês. Ele foi me mostrando aos poucos também, nada forçado. Olha, veja bem, se você investir mais esses 300 hoje, mês que vem, ou quando a empresa anunciar, não vai ser mais 300 que você vai receber, 300,50, entendeu? E 50 centavos. Puxa, mas só 50 centavos? Mas se você reinvestir esses 300 mais os 50 centavos, no outro trimestre, pode ser que venha 301.
depois 303, depois 310, o negócio vai multiplicando exponencialmente, né? Até chegar a determinado momento que você vai receber o equivalente mensal ao que você coloca na bolsa. Aí eu achei o máximo. E obviamente que a gente só abastecia no posto Ipiranga, né? Que eu queria receber meus dividendos. Então, quem abastecesse em outro posto que não fosse Ipiranga, eu já arriscava da lista, né? Então, é muito legal isso, porque, de novo, né? Mostra que dinheiro não nasce em árvore. Mostra para a criança, para o adolescente que tem que ter paciência, você tem que ter a disciplina e também a prioridade. Se você gastar, você não vai ter quanto que vai sobrar no final do mês para você comprar uma ação. Talvez não sobre nem para você comprar um fracionário. E você gastava ou você comprava novas ações? Cara, os primeiros meses eu gastei, sim. Mas logo depois veio, acredito, eu comecei a investir em 2008. Então, lá pro meio do ano, eu falei, quer saber? Ele começou a me pressionar mais. Não, vamos investir, você vai ver. E aí foi. Comecei a reinvestir praticamente tudo. Não gastava nada. Que bom que vai que você tinha mentalidade. Não, ele fez a carteira que eu vou querer vender as ações agora. E não teria como também. Ele dizia que era por mim, como eu não era tão livre assim. Não, já não podia vender também. Ele falava, olha, veja bem, mas se você fizer isso. Tentava me convencer ali de aportar, né? Aham. E depois isso acabou acontecendo naturalmente, porque eu gostava muito já também, né? Desse mundo de investimentos, enfim. Então, foi muito natural. E você vê que essa introdução que ele te deu de forma leve foi o que fez com que você quisesse trabalhar com isso depois, mais pra frente, quando você se formou no ensino médio, por exemplo? Não, sem dúvida, porque assim, vejo muitas pessoas falando, putz, mas eu não tenho esses 69 mil. Eu falo, cara, tudo bem. Meu pai começou comigo relativamente tarde, com 14 anos. Você pode começar antes, né? Quando o seu filho começar a nascer, com 50, 100 reais por mês, para que quando ele chegue numa idade que ele já entende, você explica para ele, olha, você tem uma carteira aqui que a mamãe e o papai fizeram para você, e agora nós vamos, todos os meses, a gente vai pegar esse dinheirinho, todos os trimestres, quando cair dividendo, a gente vai investir aqui juntos. Então, o que eu gostava não era o fato da minha carteira valer X ou Y, ou, claro, os dividendos eram muito bons, mas eu gostava do tempo de qualidade que a gente tinha junto, quando ele sentava comigo com a maior paciência. Então, era um momento pai e filha. Então, eu acho que você tornar a educação financeira um momento da sua família, um momento legal, um momento prazeroso, porque ainda muita gente tem aquela concepção na cabeça de que dinheiro é sujo. Né? Dinheiro, não quero falar de dinheiro porque é coisa de golpista, coisa de gente muito gananciosa, coisa de quem rouba. Não é assim, gente. Dinheiro é muito bom, né? Principalmente quando vem licitamente e quando é fruto de um trabalho honesto, né? O dinheiro, ele resolve boa parte dos problemas que a gente é uma encontra ferramenta pela só, frente. né? Não vem... Dizem que não compra felicidade, né? Mas compra muita coisa, né? É muito melhor é mais fácil você ser feliz com dinheiro do que sem.